Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de continuar a maior franquia de jogos de survival horror, contando o seu prelúdio. Hoje é dia de Resident Evil Zero. O jogo original foi lançado em 2002 para GameCube e a partir daí foi relançado com versões para Wii, PC, PlayStation 3 e 4, Xbox 360 e One. Relançado até numa remasterização em HD junto com Resident Evil 1 Remake na coletânea Origins Collection, e foi essa a versão jogada aqui, da coletânea lançada para o Xbox One. Lembrando que o vídeo é para focar na história do jogo. A ideia não é contar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco aqui é a história principal, sem nada muito extra. E as cenas do game aqui são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar a saudade. E por mais que esse seja o prelúdio, o Zero, eu aconselho sim que você conheça o Resident Evil 1 primeiro. Por isso eu já fiz vídeo dele e vai ter o link aqui na descrição. Mas se você já viu o vídeo ou já conhece o jogo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A área florestal nos arredores da cidade de Raccoon era sempre visitada por civis para caminhadas e até piqueniques na margem do rio. Mas, de repente, corpos começaram a ser encontrados, até com marcas que pareciam de canibalismo, o que preocupa os moradores da então pacata Raccoon City. É assim que a história começa um dia antes do incidente na mansão Spencer, nas montanhas Arklay. Ou seja, no dia 23 de julho de 1998. Um trem de luxo passava pelos trilhos próximos da floresta noroeste de Raccoon City. Tudo parecia normal, mas do lado de fora, um homem misterioso observava o transporte, quando de repente sanguessugas imensas começam a atacar o trem. As criaturas invadem por toda parte e matam todos os seus tripulantes, enquanto o homem misterioso apenas observava tudo. 2 horas depois, um helicóptero da polícia de Raccoon City sobrevoa a floresta. Dentro dele está a equipe Bravo da Força Tarefa Especial do Departamento de Polícia. Era a equipe Bravo do Serviço Especial de Táticas e Resgate, ou mais conhecidos pela sigla STARS. Levados pelo piloto do departamento de polícia Kevin Dooley, a equipe Bravo era formada pelo mecânico Edward Dewey, o líder do esquadrão Enrico Marini, o atirador Forrest Speyer, o químico Kenneth Sullivan, o especialista em comunicação Richard Aiken e a médica e novata da equipe na sua primeira missão, Rebecca Chambers. Eles foram enviados com o objetivo de investigar os casos estranhos de assassinato, com possíveis atos de canibalismo. Mas a equipe não esperava que aquela noite seria o começo do pesadelo, e que quase nenhum deles sairia vivo dali. Enquanto sobrevoa a área florestal, algo atinge o helicóptero, forçando um pouso de emergência. Então, sem escolhas, a equipe Bravo deixa a aeronave e começa suas investigações, deixando o piloto Kevin Dooley para trás para cuidar do helicóptero. Investigando os arredores, os agentes encontram algo estranho: uma viatura policial capotada, com 2 corpos de policiais mortos. Investigando a cena, Rebecca encontra um documento, uma ordem judicial para transporte de um prisioneiro chamado Billy Cohen. Billy é um ex-tenente de 26 anos que foi para a corte marcial e foi sentenciado à morte. A ordem diz que Billy deveria ser transportado para sua execução. Com isso, os agentes da STARS acreditam que foi Billy quem matou os policiais e fugiu, e ele agora era o principal suspeito do caso. Sendo assim, a equipe Bravo se separa para procurá-lo. Sozinha, em busca do fugitivo, Rebecca, ou Rebecca, encontra um trem parado por ali. Era o mesmo trem que foi atacado pelas sanguessugas um tempo antes. Era o Ecliptic Express. E sem saber o que a esperava, Rebecca
entra no trem. Dentro do transporte, a porta para sair dali se fecha e emperra, e Rebecca tenta encontrar algum sobrevivente no local. Ela chega a ver um passageiro e ouvir alguém, mas quando ela vai ver o que é, o passageiro já estava morto e as vozes eram de um rádio. Rebecca se assusta ao ver o cadáver, mas é aí que ele se levanta e avança para cima dela. Aquilo era um zumbi. Rebecca tenta fugir, mas os outros passageiros e até mesmo o maquinista se levantam. Então ela luta para sobreviver. Sem entender o que aconteceu, Rebecca começa a investigar pelos vagões do trem. E numa cabine, inclusive, ela encontra um passageiro morto e um documento que indicava que ele era algum tipo de cientista indo para uma instalação. Acontece que, pelos documentos, dá para entender que os passageiros do trem eram funcionários da Umbrella Corporation, que eram levados para uma antiga instalação desativada há 10 anos depois da morte do seu diretor. Eles seriam levados para trabalhar lá agora, porque a antiga instalação que trabalhavam, ali pelas montanhas Arklay, tinha sofrido um incidente com um vírus. De qualquer forma, Rebecca continua investigando o trem, até que ela é encontrada pelo próprio fugitivo, o ex-tenente Billy Cohen, que imediatamente aponta uma arma para ela. E ao perceber que Rebecca é membro dos Stars, Billy guarda sua arma e vai embora, dizendo que os Stars não o querem por perto. Rebecca tenta impedi-lo, lhe dando voz de prisão, mas ele responde que já está usando algemas, mostrando que a algema que ele usava ainda estava presa num dos seus pulsos. Então ele simplesmente ignora a voz de prisão da garota. E assim, Billy vai embora. A frustração de Rebecca por não ter sido levada a sério logo é interrompida quando alguém bruscamente entra pela janela do trem. Era Edward Dewey, que estava gravemente ferido. Edward apenas diz para Rebecca ter cuidado com os zumbis e os monstros. E sem forças, Edward morre. Ao mesmo tempo que uma criatura pula para dentro do trem. Era um cão zumbi, um Cerbero. Rebecca então mata a criatura e sem escolhas segue em frente, até receber uma chamada de rádio do líder da equipe Bravo, Enrico Marini. Mas a chamada fica cheia de estática e o pouco que Rebecca entende é que eles conseguiram novas informações sobre Billy Cohen graças a um documento encontrado no veículo destruído. Billy estava sendo acusado de ter matado cerca de 23 pessoas. Isso mexe com Rebecca. Enrico então pede para ela ter cuidado e a conexão com o rádio é perdida. Avançando pelos vagões, Rebecca chega na escadaria para o segundo andar do trem e ali ela reencontra Billy, que, para surpresa de Rebecca, sugere uma parceria para saírem vivos dali. Mas Rebecca não confia em Billy e rejeita a ideia de cooperar com ele. Então Billy a desafia a seguir em frente sozinha, enquanto ele vai ficar ali e esperar para ver o resultado. Assim, Rebecca vai até o segundo andar num tipo de restaurante luxuoso. E ela vê um homem idoso aparentemente vivo ali. Rebecca tenta falar com o homem, mas ao interagir com ele, a cabeça do idoso simplesmente cai. E logo em seguida, o seu corpo se deteriora, revelando que na verdade eram várias sanguessugas que assumiram aquela forma. Eram as sanguessugas que tinham atacado o trem. E as criaturas se levantam, recriando a forma humanoide mais uma vez. As sanguessugas avançam para cima de Rebecca. A garota estava prestes a ser morta, mas Billy Cohen aparece e a salva, atirando nas criaturas, as fazendo recuar. Imediatamente, os dois escutam um som estranho, como se fosse um canto. E, fora do trem, eles veem aquele homem misterioso. E as sanguessugas se reúnem em volta dele, como se as estivesse controlando. Sem tempo para entender quem era aquele, de repente o trem começa a andar. Confusos, eles decidem investigar os vagões dos motores. E Rebecca, mesmo relutante, entende que é necessário que eles cooperem para sair com vida daquela situação. Assim, Rebecca e Billy
começam a trabalhar juntos. Os dois tentam ativar a energia das portas do trem para poder avançar, passando até por cima dos vagões do trem. Mas as sanguessugas e outras criaturas ainda atrapalhavam e até impediam algumas passagens. Mas em algumas cabines, pelo menos, eles encontram armas que os ajudam a avançar. Inclusive, ajudam contra um monstro, um gigantesco escorpião que os ataca. Mas Rebecca e Billy acabam com todas as ameaças juntos. Só que enquanto isso, no vagão da frente, um esquadrão de soldados da Umbrella invade o trem. E o líder do esquadrão entra em contato com alguém através do rádio, afirmando que eles tomaram o controle do Ecliptic Express. Foram eles que recolocaram o trem em movimento. Acontece que quem estava liderando aquela operação eram 2 funcionários do alto escalão da Umbrella, o Dr. William Birkin e o cientista, pesquisador e soldado Albert Wesker. Birkin se pergunta como o T-Vírus vazou e como ele infectou o laboratório na mansão Spencer e também um trem a quase 5 km de distância da mansão. Mas Wesker diz que isso é irrelevante e que eles devem focar em garantir que nada daquilo vaze ao público. Eles devem destruir o trem completamente para acabar com as evidências. Então eles continuam a se comunicar com o soldado no trem. Só que a comunicação é interrompida pelas sanguessugas que atacam e matam o soldado. Por ali, Rebecca e Billy avançam e veem os corpos dos soldados no caminho até a sala do maquinista. E quando os dois chegam, percebem que se continuar assim nessa velocidade, o trem vai descarrilhar. Eles têm que impedir isso se quiserem sobreviver. E então Billy vai até a parte traseira do trem para conduzir o painel de controle dos freios, enquanto Rebecca fica ali para acionar a parada do trem. Então, trabalhando juntos, eles conseguem acionar os freios. O problema é que o trem entra num tipo de túnel nessa alta velocidade e o freio brusco, provocado por Rebecca e Billy, faz o trem descarrilhar ali dentro e ele cai. Pelo menos a velocidade não era extrema como antes e os dois conseguem sobreviver ao acidente e começam a procurar uma forma de sair daquele túnel. Rebecca e Billy encontram um tipo de caminho subterrâneo, quase que um esgoto. E assim, eles encontram uma saída. Só que aquela era praticamente a parada final do trem, porque aquela saída, na verdade, era uma entrada para outro lugar. Para uma instalação. Para o centro de pesquisas da Umbrella Corporation. A dupla vê a escadaria principal e nela a imagem de um homem. E a aparência dele era igual à daquele homem idoso que acabou se revelando como sendo as sanguessugas disfarçadas no trem. A inscrição no quadro dizia o seu nome. Ele era o primeiro diretor-geral daquela instalação, um dos 3 fundadores da Umbrella, o Dr. James Marcus. Nesse momento, eles eram vigiados pelas câmeras de segurança por Albert Wesker e William Birkin. Mas todos são surpreendidos quando a voz do próprio Dr. Marcus é ouvida nos alto-falantes da instalação. A mensagem parecia mais uma gravação, com o Dr. Marcus recitando o lema da Umbrella. Obediência gera disciplina. Disciplina gera união. União gera poder. E poder é vida. De repente, a transmissão das telas de Birkin e Wesker muda, e para eles surge aquele homem misterioso que estava na floresta com as sanguessugas, que revela que ele não só foi o responsável pelo vazamento do T-Vírus na mansão Spencer, como também foi o responsável pela infecção do trem. E o seu objetivo é vingança contra a Umbrella. Esse homem, que aparentemente controla as sanguessugas, as manipula mais uma vez e as faz assumir a forma do homem idoso, a imagem do velho doutor James Marcus. Mas James Marcus estava morto há 10 anos, assassinado pela Umbrella, e Birkin e Wesker estavam envolvidos nisso. Então a vingança desse homem era contra eles também.
Sem entender o que estava acontecendo, Rebecca e Billy agora procuram uma forma de sair daquela instalação. Mas durante as suas buscas, eles encontram diversos cientistas, pesquisadores e seguranças transformados em zumbis. Além de animais infectados como, além dos cães, corvos e até mesmo insetos gigantes. Além disso, eles encontram armas, como um lança-granadas, descobrindo também que os cientistas ali encontraram um tipo de erva curativa que poderia até ser misturada com outras ervas para potencializar esses efeitos. E encontraram também chaves de acesso para poder continuar. Mas as ameaças dentro daquela instalação eram cada vez maiores, literalmente, como uma centopeia gigante que captura Rebecca. E então Billy usa o lança-granadas para salvá-la. Outra coisa que eles encontram por ali são documentos que explicam que aquela instalação servia, além de um centro de pesquisa, como um centro de treinamento. A Umbrella queria ser a maior empresa do mundo, não só farmacêutica. Alguns aprendizes eram recrutados desde muito jovens, e os mais promissores foram William Birkin e Albert Wesker. Os dois cresceram praticamente juntos ali dentro, e sempre disputando para ver quem era o melhor. Uma rivalidade que era encorajada pelo próprio Dr. James Marcus. E no escritório do Dr. Marcus, Rebecca e Billy encontram mais revelações num diário pessoal. Foi naquele centro de pesquisas, em 1966, que o Dr. Marcus conseguiu desenvolver um vírus. O primeiro de todos, o vírus progenitor. O seu sócio, Oswell E. Spencer, disse que iria começar uma empresa farmacêutica para financiar essas pesquisas a partir daí, criando assim a Umbrella Corporation. Mas Marcus não se importava com a empresa, ele só queria saber do seu trabalho com o progenitor. Spencer criou essa instalação, esse centro de treinamento e pesquisa, e nomeou o Dr. Marcus como diretor. Mas Marcus só aceitou o cargo para continuar suas pesquisas, enquanto Spencer pensava no dinheiro que poderia ganhar com a sua descoberta, lidando com diretores e acionistas. E isso iniciou uma rixa entre eles. De qualquer forma, enquanto Spencer fazia os seus trabalhos nos laboratórios da sua mansão nas montanhas Arklay, Marcus continuava ali no centro de treinamento e descobriu uma forma de criar um novo tipo de vírus. E usando o progenitor como base, mas o misturando com o DNA de sanguessugas, ele conseguiu. Ele criou um novo vírus e o nomeou de Tirano, ou T-vírus. O problema é que o Dr. Marcus passou a fazer testes com esse vírus em animais e até em humanos. E passou a ficar paranoico, pensando que Spencer queria roubar o seu trabalho. Marcus só confiava nas suas sanguessugas e em dois dos seus melhores aprendizes, Birkin e Wesker. Rebecca e Billy continuam pelo centro de treinamento, inclusive encontrando uma sala de apresentações onde alguns comandos abriam novas passagens e outros caminhos, usando por exemplo uma escultura no segundo andar daquela instalação, abriam passagens secretas, como na área central, atrás do quadro do Dr. Marcus. Descendo aquelas escadarias, a dupla encontra mais criaturas como aranhas gigantes. Além do local parecer um tipo de masmorra, onde pessoas eram testadas. E onde praticamente todas elas morriam, no que parecia quase uma sala de tortura. Acontece que ali realmente aconteciam torturas, que eram os testes nos aprendizes para analisar a ação do T-vírus, realizados pelo Dr. Marcus. Todos morriam, e alguns corpos foram enviados para os laboratórios Arklay nas proximidades, mas outros foram mantidos para serem preservados como espécimes. Toda essa investigação de Billy e Rebecca pela instalação era vista pelas câmeras de monitoramento pelo Homem Misterioso. Ele observa atentamente, falando sozinho que aquela instalação é sua. Então Rebecca e Billy são invasores, e ele é bastante territorialista.
Assim, ele abre uma cela, liberando um tipo de macaco infectado chamado de Eliminador, e Rebecca é atacada pela criatura. Enquanto tenta se defender, a garota acaba pisando no chão frágil e precário, e aquilo abre um buraco imenso. Assim, Rebecca cai para sua morte certa. Enquanto tudo isso acontecia, William Birkin e Albert Wesker andavam também pela instalação, e os dois conversam sobre a verdadeira identidade do homem misterioso. Mas Birkin se recusa a acreditar que esse homem seja a pessoa que eles acham que é. Wesker declara que simplesmente vai seguir o plano da Umbrella e destruir os laboratórios da mansão Spencer, mas com a arma biológica criada a partir do T-Vírus praticamente completa, agora só falta conseguir os dados de combate dos BOWs. Para isso, ele vai colocar em prática o seu plano de levar os membros dos Stars como cobaias para realizar esse teste na mansão Spencer. Algo que é visto nos acontecimentos um dia depois, no primeiro Resident Evil. Mas William Birkin se recusa a abandonar o seu trabalho. Ele completou as pesquisas no T-Vírus e está quase conseguindo finalizar o seu maior sucesso, o G-Vírus. Sendo assim, a dupla se separa. E Birkin diz que o Centro de Treinamento e Pesquisa da Umbrella tem um dispositivo de autodestruição. E quando ele acabar o seu trabalho, ele vai ativá-lo para destruir a instalação e acabar com qualquer evidência. E, com sorte, isso vai matar também o tal Homem Misterioso. Em paralelo a tudo isso, Rebecca Chambers tinha caído naquela cratera, mas ela consegue evitar sua própria morte se segurando nas vigas de metal. Então Billy Coen consegue alcançá-la e salvá-la a tempo. Não é a primeira vez que Billy salva a vida de Rebecca. Então ela, talvez menos desconfiada, agradece o inusitado companheiro. E ele diz que estava apenas cumprindo o combinado, já que eles concordaram em trabalhar juntos até saírem dali. Nesse momento, Rebecca recebe uma chamada de rádio de Enrico. E o líder do seu esquadrão pergunta se Rebecca conseguiu localizar Billy Coen. Mas Rebecca nega, dizendo que continuava sua busca. Billy se surpreende com essa atitude de Rebecca. Mas depois de tudo que eles passaram juntos desde o trem, Billy conquistou a sua confiança. Só que para continuar assim, Rebecca quer saber a verdade. E questiona se ele realmente matou 23 pessoas. Então Billy Coen revela o que realmente aconteceu. Praticamente um ano antes, a unidade a qual o antigo tenente Billy Coen fazia parte foi enviada para a África para intervir numa guerra civil. A missão era localizar e combater um grupo de guerrilheiros supostamente localizados numa base nas profundezas da selva africana. Mas a localização da base inimiga era muito longe do ponto de entrada da unidade, e eles tiveram que andar muito, e como consequência, alguns soldados morreram com o calor da região. E quando só 4 soldados sobreviventes chegaram no local, eles não encontraram um grupo de guerrilheiros, mas sim uma simples vila de moradores. Os oficiais superiores os enviaram para uma operação se baseando numa informação incorreta. Mas ao perceber isso, o líder do esquadrão se recusou a voltar de mãos vazias. Ao invés disso, ele ordenou que eles atacassem aquela vila inocente. E assim, mesmo Billy tentando impedir, o esquadrão atacou e matou 23 inocentes. O que não fica claro é se Billy, mesmo assim, participou do massacre. Mas de qualquer forma, ele foi julgado como culpado. Então, ao ouvir essa história, Rebecca acredita que Billy é inocente. Inclusive, ela passa a acreditar que ele não matou os policiais que o estavam transportando. Ela acredita que Billy simplesmente se aproveitou da situação para escapar, depois que o carro policial foi atacado por cães zumbis. Mas Billy não confirma nem nega essa hipótese. Tudo que ele diz é que agora ele apenas tem 2 escolhas: se entregar e aceitar ser executado, ou continuar fugindo pelo resto da sua vida.
Depois dessa conversa, a dupla segue a sua exploração na busca por uma saída. E eles confrontam mais monstros, passando até por um tipo de cela, onde uma criatura ainda era mantida. Era um Hunter. Mas o mais assustador é quando os sanguessugas começam a aparecer e a assumir uma forma humanoide. Billy e Rebecca encontram nas áreas subterrâneas os alojamentos dos aprendizes daquela instalação. Inclusive lendo relatos de alguns deles que achavam bem estranho o imenso interesse que o Dr. Marcus tinha naquelas sanguessugas. Mal sabiam eles que daquelas criaturas seria criado o vírus que os mataria. As buscas da dupla os levam até um tipo de observatório com 3 placas, indicando os 3 princípios fundamentais da Umbrella: obediência, disciplina e unidade. E quando Billy e Rebecca encaixam essas 3 placas, uma nova passagem se abre para uma área da propriedade que leva a um tipo de pequena igreja, uma catedral. No caminho, inclusive, os dois são atacados por morcegos raivosos infectados. E dentro da igreja, eles são atacados por um maior ainda. Um imenso morcego monstruoso que é destruído graças ao lança-granadas que Rebecca carregava. Depois do susto, investigando mais esse local, eles encontram uma passagem para o subterrâneo dessa igreja de fachada, onde existia uma espécie de laboratório secreto. Mas antes de chegar no laboratório em si, numa antessala, eles encontram um segundo diário de James Marcus. O diário mostrava como o doutor tratava as sanguessugas quase como seus filhos, e fazia de tudo para mantê-las escondidas. Rebecca e Billy acabam se separando para encontrar mais rapidamente qualquer coisa que pudesse ajudá-los a sair dali. Nesse processo, Billy encontra os locais dos experimentos e tubos com as sanguessugas, inclusive com documentos indicando como elas eram modificadas e ficavam maiores, e como elas até se multiplicavam e inclusive pareciam agir como um tipo de mente única, como uma unidade que seguia a rainha sanguessuga. Mas elas apresentavam fome de carne, algo que até parecia atos de canibalismo. E elas pareciam de certa forma ganhar um nível de inteligência ou de obediência, e aprenderam a imitar ou mimetizar numa forma humanoide o próprio corpo do Dr. James Marcus. Documentos também indicavam que essa instalação foi fechada há 20 anos, mas o Dr. Marcus continuou realizando seu trabalho ali, inclusive com os testes bizarros em cobaias humanas. Billy encontra por ali também uma sala cheia de gaiolas, onde eram mantidos e transportados alguns Hunters, e então um documento explicava um pouco mais sobre aquilo. Os Hunters e outras criaturas, outras armas biológicas, eram chamadas de BOWs, ou armas bioorgânicas, criadas a partir da infecção do T-vírus, que afetava as criaturas a nível celular. Um vírus vindo dos experimentos do Dr. Marcus sobre o vírus progenitor com as suas sanguessugas. E a maior intenção dos testes era para que essas armas tivessem disciplina e fossem controladas. Mas isso ainda não era totalmente possível. Só que o registro mais bizarro é Rebecca quem encontra. Uma foto daquele tal homem misterioso chamado de James, se formando na faculdade ou coisa parecida. O problema é que a data era de 1939. Rebecca não entendia. Aquele na foto era James Marcus quando jovem. Então esse homem misterioso, que era idêntico a ele, talvez fosse o seu filho ou o seu neto. De qualquer forma, Rebecca e Billy continuam as buscas e eles encontram um tipo de teleférico que poderia tirá-los daquela instalação. Reativando o teleférico, os dois se preparam para usá-lo, mas antes de conseguir, eles são atacados mais uma vez por aquele macaco infectado, o Eliminador. E a criatura parte para cima de Billy, o derrubando da plataforma. Nesse momento, outra criatura sanguessuga humanoide surge e ataca Rebecca,
mas ela consegue se defender. Assim, ela reativa o teleférico mais uma vez e ela entra, onde encontra inclusive o corpo de um soldado já morto e nele uma pistola Magnum. E então, ela segue em frente. Mas infelizmente, o teleférico apenas levou Rebecca para uma área ainda mais profunda da instalação, uma área com computadores e telas de vigilância, talvez onde ela e Billy eram vigiados. E ali, numa tela, ela vê uma criatura humanoide muito mais bizarra ainda, mantida num fluido, num tipo de cápsula. De qualquer forma, Rebecca segue em frente, ativando um grande elevador de carga que a leva ainda mais para o subterrâneo. E ali ela se surpreende ao encontrar Enrico Marini, o líder da equipe Bravo. Ela fica aliviada em vê-lo e pergunta dos outros, mas, segundo Enrico, eles já deveriam estar por ali. Mesmo assim, Enrico diz que descobriu uma passagem que leva até uma antiga mansão próximo dali, que aparentemente é usada pela Umbrella como laboratório. Mas Rebecca diz que não pode ir ainda, ela quer encontrar Billy primeiro. Só que Enrico não se importa mais em encontrar Billy Cohen. O que está acontecendo ali era muito mais perigoso. Mas Rebecca insiste em ficar. Sendo assim, Enrico permite e avança sozinho, pedindo apenas que Rebecca tenha cuidado. Mal sabia ela que essa era a última vez que ela iria ver Enrico com vida. Avançando por ali, Rebecca aciona um elevador, mas enquanto espera, uma criatura a encontra. Era aquele monstro que ela viu pelas telas. Era o Tyrant T-001, também chamado de Proto-Tyrant. Uma espécie de protótipo de arma biológica que usava o T-vírus. O primeiro teste de criar esse monstro, o T-002, que seria visto um dia depois na mansão Spencer. Encurralada, Rebecca enfrenta o Proto-Tyrant e consegue derrubá-lo com a Magnum. E imediatamente, quando o elevador chega, ela entra e desce mais ainda atrás de Billy Cohen. Mas enquanto ela estava no elevador, o homem misterioso a observava pelas câmeras de segurança, dizendo que era hora de parar com a brincadeira e acabar logo com Billy e Rebecca, para iniciar sua vingança. Quando Rebecca sai do elevador e chega nos esgotos, ela vê Billy ainda vivo, mas inconsciente, preso nos escombros e sendo levado ainda mais fundo pela correnteza. Rebecca segue os rastros, encontrando mais instalações ali, ativando a energia daquele local inclusive, e encontrando ainda mais criaturas como funcionários daquele lugar transformados em zumbis, além de mais sanguessugas humanoides. Até que finalmente ela consegue encontrar Billy Cohen, e agora é ela quem o salva. Billy recobra a consciência, mas ele tem uma surpresa desagradável ao ver o que existia ao seu redor. Existiam ali vários ossos de pessoas mortas, pessoas descartadas. Eram os restos mortais das antigas cobaias das pesquisas e dos experimentos de James Marcus. E olhar aqueles restos mortais jogados ali naquele canal do rio mexe com Billy, que começa a se lembrar dos acontecimentos na África. Ele ainda estava traumatizado, mas não pode ficar ali simplesmente parado. Eles precisavam voltar para a superfície e ir embora daquele local o mais rápido possível. O problema é que no caminho por aquelas instalações surge das águas do canal mais uma vez o Proto-Tyrant. Ele não tinha sido totalmente derrotado antes, mas agora Rebecca e Billy estão juntos mais uma vez, e agora sim o monstro é completamente destruído. A pressa para sair dali só aumenta, então a dupla avança em busca de uma saída, enfrentando mais e mais infectados pelo caminho que surgiam de cápsulas de contenção, e até mesmo sapos gigantes infectados surgiam daquelas águas. Só que as coisas ficam complicadas quando eles chegam num tipo de grande galpão completamente coberto por sanguessugas. E ali surge na frente deles o Homem Misterioso.
os confrontando pessoalmente dessa vez. Billy questiona quem é ele. E então o homem responde com uma transformação. Ele se transforma no próprio Dr. James Marcus. Mas Marcus estava morto há 10 anos. E então ele próprio explica sua história. James Marcus é um dos 3 fundadores da Umbrella Corporation, ao lado de Oswell E. Spencer e de Edward Ashford. Mas uma rixa entre Spencer e Marcus cresceu, e os dois foram por muito tempo paranoicos um com o outro, principalmente depois da morte supostamente acidental de Edward Ashford. Foi então que, em 1978, a Umbrella ordenou o fechamento do centro de treinamento de Marcus, transferindo o pessoal dali para outras instalações, com Birkin e Wesker sendo enviados para o laboratório na mansão Spencer, nas montanhas Arklay. Ou seja, Spencer tirou de James Marcus até os seus aprendizes de confiança. Mas Marcus continuou no seu laboratório mesmo assim, fazendo seus testes e aperfeiçoamento no T-Vírus. Isso por mais 10 anos. Até que em 1988, Oswell Spencer ordenou a morte de James Marcus para roubar toda a sua pesquisa. Uma equipe do Serviço de Segurança da Umbrella se infiltrou no laboratório de James Marcus e o matou, no meio das suas pesquisas com as sanguessugas. E quem acompanhava isso era os seus próprios aprendizes, Birkin e Wesker. Porque qualquer dado de pesquisa relevante dos seus projetos seriam levados para os laboratórios Arklay, onde William Birkin os assumiria e continuaria o trabalho do seu mentor. Foi assim que Birkin aperfeiçoou o G-Vírus. O corpo de James Marcus e os seus espécimes indesejados, como a rainha sanguessuga, foram despejados no canal do rio. Só que a rainha sanguessuga continuava viva e ela entrou no corpo sem vida de James Marcus, onde fundiu o seu DNA. E em 10 anos de atuação do T-Vírus ali, a rainha sanguessuga absorveu e reconstruiu as células do seu, entre aspas, pai, assumindo até as suas memórias e mimetizando a sua aparência física, seja mais velho ou mais jovem. Ou seja, esse tal homem misterioso e a figura de James Marcus mais velho era na verdade a rainha sanguessuga assumindo o posto do seu criador. E ela iria vingar a sua morte, acabando com a Umbrella e com todo o mundo. Por isso, as sanguessugas liberaram o T-Vírus, seja nos laboratórios Arklay, na mansão Spencer, no centro de treinamento e logo em toda Raccoon City. Mas Billy Coen diz que não pode permitir isso. E assim, a rainha sanguessuga assume a sua real forma e ataca Billy e Rebecca. Só que os dois estavam mais preparados agora. E depois de vários tiros de Magnum, James Marcus, ou a rainha sanguessuga, é derrotada. Rebecca e Billy então correm dali até um outro elevador de carga que os levaria para a superfície finalmente, e assim eles poderiam sair da instalação. O problema é que a rainha sanguessuga ainda estava viva e vai atrás deles agora. E para piorar, nesse momento, uma mensagem informa que a autodestruição daquela instalação foi ativada. Eles não sabiam, mas o responsável por ativar a autodestruição nesse momento foi William Birkin. Rebecca e Billy conseguem chegar numa espécie de área de transporte, mas a sanguessuga rainha os alcança e então eles devem eliminá-la para poder escapar. Só que naquela área, a criatura acaba se contorcendo de dor quando entra em contato com um pouco de luz solar. Rebecca e Billy passaram a noite toda naquele pesadelo e já estava amanhecendo. E eles entendem que o ponto fraco da sanguessuga rainha é o sol. E então, enquanto Billy ataca a criatura a distraindo, Rebecca abre aquele telhado mecânico e assim finalmente fazendo a luz solar entrar e atingir a sanguessuga. Na tentativa de sair do sol, a criatura derruba os dois, mas Rebecca pega a pistola Magnum caída no chão e a joga para Billy Coen.
E assim, usando essa pistola super potente, com o monstro enfraquecido pelo sol, Billy atira e praticamente desmembra toda a sanguessuga rainha, que começa a cair no vão do elevador. Nesse meio tempo, a autodestruição da instalação começa e a criatura é atingida em cheio pela explosão. Assim, a sanguessuga rainha morre imediatamente. E com isso, Rebecca e Billy fogem dali, enquanto o centro de treinamento e pesquisas da Umbrella explode completamente, levando os monstros, as evidências e as provas do envolvimento da Umbrella nisso tudo. Billy e Rebecca conseguem escapar, e Billy finalmente tira as algemas que estavam presas no seu pulso, as jogando para longe. E de onde eles estavam, Rebecca vê a mansão que Enrico mencionou antes, a mansão Spencer. Sendo assim, ela toma uma decisão. Ela pega as dog tags, as placas de identificação de Billy, e diz que oficialmente o ex-tenente Billy Coen está morto. Provavelmente se transformou em algum zumbi por aquela região. Então, entendendo que isso era uma forma de deixá-lo fugir em paz, os dois batem continência, em demonstração ao respeito um pelo outro. E sem dizer nada, Rebecca vai embora, em direção à mansão, onde ela pretendia encontrar o resto da sua equipe. E enquanto Billy agradece Rebecca por tudo, ele vai embora para seguir o seu próprio caminho. Assim, um pesadelo chegava ao fim. Mas outro começava, porque Rebecca Chambers não sabia o que a esperava naquela noite, naquela mansão. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, lembrando que os eventos que vêm na sequência são os eventos do primeiro jogo, o Resident Evil 1. Que eu já fiz vídeo aqui e vai ter o link para ele na descrição. Só que essa é só a introdução de toda uma imensa história envolvendo armas biológicas. Por isso, eu já fiz vídeo também de Resident Evil 2 Remake e logo Resident Evil 3 e Code Veronica também vem por aí. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências, deixa o seu like se você gostou, me segue nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.